Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês que tem se inscrevido, compartilhado e que tem deixado seus comentários. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou contar uma experiência que eu tive com Deus logo no início da minha caminhada. Quando eu aceitei a Jesus, né, eu achava muito bonito, assim, aquelas pessoas que Deus usava, né, e eu achava lindo, né? Louvado seja Deus como até hoje, né, lindo. E uma certa vez, né, eu estava na igreja, onde eu congregava, e eu olhei para o altar e eu vi uma aliança, né, uma aliança entre os pastores, aquela aliança estava ali entre eles, e a aliança ela se quebrava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu falei assim, né, no meu coração, eu disse, oxe, não entendi. Por que que a aliança que está ali entre os dois pastores estão quebrada? Eu não entendi o que era visão, eu não entendi o que era revelação, eu não entendi o que era, né, assim, não entendia, né, essas coisas, porque eu era nova convertida. E aí, quando, no término do culto, quando nós, né, íamos embora para nossas casas, eu e as irmãs, nós estávamos indo embora, e aí eu perguntei, né, para uma irmã, né, uma obreira, eu contei a ela, falei para ela, ela disse, olha, você está tendo uma visão, né, do altar, uma visão de como está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vida ali, né, daqueles dois pastores, né? O relacionamento deles ali, né? Entre pastores, assim, como que está, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, né? Ficou passado uns dias, louvado seja Deus, eu estava sentada, né? Ouvindo, né? A palavra do Senhor e eu vi de novo. E aí eu fui e falei, né? Para um daqueles pastores ali. E eles ficaram, né, calados, nenhum nem outro me falaram nada. E passado um tempo, né, aconteceu. Acabou que dos pastores saiu do ministério e acabou que não ficou congregando lá. Então, por que que eu estou trazendo, né, essa experiência? Porque às vezes, muitas das vezes, Deus até mostra para você e você não entende, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus ele mostra, que Deus ele revela, mas a pessoa ela não entende. Às vezes ela pode achar assim, será que é um sonho? Ou tem aquela visão de, será que é de mim mesma? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e muitas das vezes Deus ele quer falar com você, ele quer mostrar a você o que está acontecendo, né, em sua volta. E aí por falta de experiência, né, a gente não acaba, né, a pessoa acaba sem entender o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer a você, né, que fique atenta e atento aos sinais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque por esses dias Deus ele vai dar muita visão, muita revelação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E você pode estar, né, passar, e pode, né, passar, você pode passar, deixar passar desapercebido. Às vezes Deus quer falar algo somente para você. Porque o Senhor, ele diz, né, que ele tem intimidade, ele se revela para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, Deus ele está se revelando a nós, mostrando sinais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, por falta de conhecimento, de entendimento, deixamos passar, né, aquela informação, aquele algo ali de Deus que é tão importante para as nossas vidas. Teve uma outra vez também que uma jovem ela saiu de casa e os pais eles não sabiam, né, onde ela estava,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e começaram a procurar e não encontraram. E de repente, né, a mãe da jovem, ela estava limpando a casa e o Senhor, né, naquele exato momento abriu a visão dela e mostrou, né, aquela jovem na rodoviária, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, indo embora. Só que nesta visão, entre a rodoviária, né, o ônibus, tinha uma ponte na visão, né? A irmã falava que tinha uma ponte e essa ponte ela se quebrava e no meio aparecia, né, um bebê. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus fez ela entender, né, que aquela jovem ela estava saindo de casa e ela ia voltar, mas ia voltar, né, depois de um tempo ela voltaria, mas ia voltar como uma criança, né? E isso aconteceu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então fique atenta aos sinais. Muitas das vezes Deus ele quer mostrar a nós mesmos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor ele quer falar conosco, mas assim nós estamos, né, desapercebidos. Deixamos as coisas passar assim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então fique atento porque Deus ele ainda fala nos dias de hoje. O Senhor ele mostra, o Senhor ele revela. Quando nós buscamos ao Senhor, né, no jejum, na oração, o Senhor nos mostra, o Senhor nos revela. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu comprei a minha casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha casa ela era de um casal que serviu ao Senhor e saíram, né, da presença de Deus. E quando nós compramos essa casa, quando eu mudei, muitas coisas eu via dentro da minha casa. E na mesma semana que eu havia comprado a minha casa, eu estava orando na sala da minha casa e de repente eu vi alguém abrir a porta. E eu achei, né, que quem estava abrindo a porta era o meu esposo. E eu não olhei, né? Só que eu me arrepiei quando eu vi a porta abrir, né? Eu me arrepiei, eu levantei assim o meu rosto, eu estava com o meu rosto assim no chão, no pó assim da terra, no piso da casa. E quando eu levantei o meu rosto, eu não vi o meu esposo, eu vi um senhor com uma trouxa nas costas, amarrada assim em um pau, colocada assim nas costas e a trouxa amarrada assim em um pau, né? E ele não tinha dente, faltavam alguns dentes da boca, a perna da calça dele estava enrolada, um pouco até em cima, a camisa um pouco desabotoada assim, cabelo bagunçado, grisalhas, né, mais bagunçado. E quando eu olhei, irmãos, eu me arrepiei, eu tomei um susto, né, quando eu olhei aquele homem em pé na porta, como se ele fosse assim dono, né, da casa. E aí na hora, né, como eu estava em oração, estava em jejum, né, jejuando, consagrando, na hora eu levantei a minha mão e eu repreendi, né, eu disse: por um caminho tu veio e por 7 tu volta, em nome do Senhor Jesus, levando toda a tua bagagem. Eu disse: essa casa não é minha, essa casa é do Senhor, quem me deu foi o Pai, Filho e Espírito Santo, então você não tem mais, né, como entrar aqui, você não tem legalidade para entrar aqui, né, vai embora em nome de Jesus e feche a porta, sem bater, não abra mais a minha porta. A casa aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu falei assim, igreja, a porta ela bateu e eu vi quando muito o trinco assim da porta, né, passou e sumiu, e com aquele cheiro podre no hall assim da casa. E ali eu comecei a orar o Salmo 91, comecei a guerrear, comecei a falar com o Senhor, comecei a falar com Deus. E Deus, né, nunca mais deixou esse espírito imundo, né, vir bater na porta da minha casa. Então são experiências assim, né,
que eu já passei e eu resolvi compartilhar, né, com os irmãos, as irmãs, aqueles que me ouvem aqui no canal. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não se intimide, né? Quando você estiver diante de uma entidade assim, de um demônio, do espírito imundo, não. Se fortaleça no Senhor. Louvado seja Deus, clame o sangue de Jesus e expulse no nome de Jesus, porque a sua casa, a sua família é do Senhor. E demônios, ele não tem legalidade para entrar na sua casa quando você serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra vez, eu fui orar em uma casa junto com umas irmãs. E quando nós chegamos, né, ali naquele lugar, que nós começamos a orar dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a dona da casa falou assim, olha, pode orar em todos os cômodos da casa, menos no banheiro. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E aí ela dizia, né, que ele estava ali, que ele estava ali. E a irmã, ela perguntou, né, quem estava ali, ela falou, ele, né, que ela via todo dia. Então o demônio estava ali, dentro daquele banheiro, né, então era um demônio ali de legalidade. As pessoas davam legalidade àquele demônio entrar ali. E ali foi uma batalha, e nós oramos, né, para a glória do nome do Senhor Jesus, né, aquela casa, ela foi liberta, né, aquele demônio bateu em retirada. Louvado seja, né, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Né? Então é importante nós estarmos em jejum, em oração, nós estarmos em constante meditação com a palavra de Deus. É importante nós fugirmos da fofoca, da mentira. Né? É importante a gente fugir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de toda obra de fingimento. Aquelas pessoas que chegam fingida assim para a gente, né? A gente repreender, a gente está em constante vigilância com essas pessoas, para que elas não venham atrapalhar o trabalhar, o operar de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos limpou, nos capacitou para uma grande obra. Obra de libertação, de expulsar demônio, de visita nos lares, né? De visita nos hospitais, não são fáceis. São obras assim bem espinhosas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas são obras que o Senhor, né, Ele também nos dá vitória. Ele está conosco e Ele nos dá vitória. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não se intimide se você dedicar, né, com um demônio, com um espírito imundo, né, em hospital, né, dentro de um lar, até mesmo dentro da igreja. Né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, saiba que Deus ele é maior, que Deus ele é mais forte, que Deus ele é na sua vida e Ele te chamou e Ele não vai deixar você ser envergonhado. A pessoa ela só é envergonhada, o inimigo ele só envergonha uma pessoa quando ela tem uma vida, né, de pecado, uma vida desregrada, uma vida, né, na desobediência, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ela vive, né, na mentira, no engano, quando ela não se santifica, não se afasta do pecado. Então o inimigo ele envergonha, porque assim o inimigo ele não tem medo de gravata, ele não tem medo de roupa comprida, ele não tem medo de um coquezinho na cabeça, não. O inimigo ele respeita aquela pessoa que ela tem comunhão com Deus, que ela vive, né, a verdade do Senhor e que ela anda nos caminhos do Senhor. Para o crente andar vestido de qualquer jeito? Não. Não é para o crente andar vestido de qualquer jeito, na lascívia, na saia curta, na roupa, naquelas calças leg da coto, grudada, desenhando o seu corpo. Não. Crente não anda desse jeito. A mulher de Deus, ela não anda desse jeito. A serva do Senhor, ela anda bem vestida. Ela não anda desenhando o seu corpo, ela não anda fazendo o varão pecar, as irmãs murmurar, ficar envergonhada. Não, a mulher de Deus, a serva do Senhor, ela por onde ela passa, ela glorifica o nome do Senhor, até mesmo calada, nas suas atitudes, na maneira de se vestir, na maneira de falar, se comportar. Ela glorifica o Senhor.
calada, em silêncio, ela glorifica o Senhor. A pessoa olha e diz, ali vem um servo e uma serva de Deus. Mas como é que uma pessoa vai para a casa do outro, fazer uma oração, expulsar um demônio, uma roupa ligada, um decote, um batom, que é na boca, chamando a atenção de todo mundo. Né? Isso não é obra de libertação. Essa pessoa ela não está liberta ainda para ir orar na casa do outro. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, cheia de usos e costumes. Aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitos, né, dizem assim, mas a roupa não quer dizer nada, a roupa ela fala muita coisa. Ela fala muita coisa quando a gente chega em um banco mesmo, que a gente quer conversar com o gerente. A roupa do gerente é diferente da roupa do funcionário. Ele é diferente, cada setor tem a sua farda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a faxineira tem a sua farda, o gari tem a sua farda, a pessoa que trabalha no correio tem a sua farda, né? Então, o crente também ele tem que ter a sua roupa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não pode ter dois guarda-roupa. Louvado seja Deus, um guarda-roupa para vestir em casa, um guarda-roupa para vestir quando vai para a igreja, não. É uma coisa só. Então, se santifique, se separe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus do pecado, da mentira, do engano, da fofoca, do mexerico, para que o Senhor ele venha te usar. Porque a igreja, o espírito imundo também, ele usa. Porque a palavra do Senhor diz que se for necessário Satanás se transformar em um anjo de luz, para usar um homem, um servo e uma serva, ele se transfigura em anjo de luz. Ele se faz passar por anjo de luz. Por que tem muita coisa que está sendo entregado e não está acontecendo? Porque não é o Senhor quem está falando. Por que que hoje, quando muitas das vezes Deus ele usa um vaso para falar, muitos não estão dando crédito? Por causa dos escândalos que está acontecendo. Porque o inimigo ele tem usado a boca de muita gente. Então é necessário a gente estar tapando as brechas, fechando as brechas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que o inimigo não venha achar legalidade nas nossas vidas. Então essas são algumas experiências que eu tive com o Senhor. O Senhor permitiu eu passar, tem mais, depois eu vou passar aqui deixando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique atento e atentas aos sinais. Porque Deus ele quer te usar nesses dias. Deus ele quer te mostrar, te revelar. E você precisa estar atentos e atentas aos sinais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus desses últimos dias. Porque Deus ele ainda revela, Deus ainda mostra em visão. Deus ele ainda tem a sua maneira de trabalhar, né, com os teus servos, de usar os teus servos. Então fiquem todos atentos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Rejane, para quem não me conhece, se inscreva, né? Deixe o seu gostei, dê lá a sua notificação, deixe o seu comentário e Deus ele vai te abençoar. Amém? Se tiver alguma experiência também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode mandar para mim, que eu falo aqui, eu passo, eu deixo aqui no canal, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que Deus em Cristo Jesus venha abençoando a todos e assim a gente vai edificando a vida, né, de um do outro. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos chamou para edificarmos uns aos outros. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.